Fala comigo, torcedor. Eu sou o Luiz Cláudio, sejam bem-vindos ao canal Pra Sempre Fluminense. Aqui o bate-papo é de tricolor para tricolor. Vem comigo, vamos pra resenha. Esse vídeo é para falar de Fluminense e Juventude, né? O que pode se falar do jogo? Não teve jogo praticamente, né? Ontem a gente teve um polo aquático, porque ontem o gramado do estádio Alfredo Jaconi estava impraticável, não era nem para ter jogo. Teve jogo, Fluminense, a bola não rolou, o Fluminense acabou perdendo por 1-0, o gol foi dado conta do Lucas Claro e o Fluminense se afastou ainda mais da fase da Libertadores e está bem próximo da fase da zona do rebaixamento, né? O famoso Z4. Ontem, qualquer tipo de avaliação de técnica, de tática, não tem como fazer avaliação porque o estado do gramado estava impraticável, sabe? Choveu bastante antes do jogo, a drenagem do estádio não funcionou, a bola não rolou, não teve jogo, mas né, o Fluminense perdeu. Segunda derrota seguida do Fluminense no campeonato, segunda derrota do Fernando Diniz. Dá pra gente contestar o estado do gramado, também a gente não pode isentar o técnico de algumas atuações, algumas atitudes erradas que ele teve. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Então deixa o like pro YouTube, recomendar o canal Pra Sempre Fluminense para mais amigos tricolores. Então é isso, galera. Ontem o Fluminense foi a Caxias do Sul para enfrentar o Juventude no estádio Alfredo Jaconi. O Fluminense perdeu por 1-0, o gol foi dado contra para o Lucas Claro. A princípio o gol já tinha sido validado para o atacante Isidro Pita, mas depois o juiz acabou confirmando que o gol realmente foi contra do Lucas Claro, um gol assim, numa situação muito complicada, foi uma confusão na área, e a poça d'água atrapalhou bastante, e o Fluminense acabou tomando esse gol. E assim, o jogo não funcionou, a bola não rodava. Caiu uma chuva muito forte, chovendo muito, né? Nessa região, lá na região de Caxias do Sul, né? Lá no Rio Grande do Sul. É uma época de muita chuva, o estado do gramado estava impraticável, muitas poças d'água, a drenagem não funcionou, a fato é essa. Tanto é que no intervalo do jogo, os funcionários do estádio começaram a usar rodo, né, para tentar limpar a água, para tentar puxar a água, porque estava muito complicado a bola rolar naquele gramado, né? Mas tem jeito, né? Não dá reclamar. O presidente Mário Bittencourt divulgou uma nota, eu vou até abrir aqui depois para ver essa nota, né? Deixa eu ver aqui. Ele divulgou, ele lançou uma nota reclamando do estado do gramado, que ontem realmente a coisa estava muito complicado jogar lá, né? O Fluminense parece que divulgou uma nota. Vamos já ler aqui a nota, já para a gente debater sobre isso, né? Aqui a nota oficial do jogo Fluminense e Juventude. O presidente Mário Bittencourt divulga posicionamento sobre o jogo em condições precárias. O ano é 2022, debates grandiosos sobre criação de liga, sobre modelos societários em clubes, mas nenhum esforço para que seja modificado velhos hábitos do futebol brasileiro. Inadmissível o árbitro de Juventude e Fluminense ter dado início a partir das precárias condições do gramado e mais ter dado seguimento após o aumento da chuva. Realmente, depois, durante o jogo, a chuva ainda caiu bastante e deixou o estado do gramado ainda impraticável. Um desastre, um verdadeiro desastre. O mais curioso de tudo é que somente após fazer 1-0 e de um primeiro tempo dentro d'água, os funcionários de Juventude resolveram drenar o campo com rodos, como eu falei, né? No intervalo, os funcionários do estádio estavam tentando puxar a água com rodo, né? Antes do jogo, nada foi feito para amenizar as condições de disputa da partida. Outros clubes já foram vítimas da mesma situação. Inclusive, ano passado teve um jogo do Juventude com o Flamengo, o Juventude ganhou por 1-0. As condições foram as mesmas. O gol foi uma bola que parou na poça d'água e tirou a defesa do Flamengo do lance, né? E aí o gol saiu depois, né? O Flamengo tentou de tudo e não conseguiu reverter o placar. A mesma coisa aconteceu no jogo de ontem.
jogo de ontem contra o Fluminense dessa vez. Então vamos lá, outros clubes já foram vítimas da mesma situação, que aliás só pequeno nosso futebol e mostra que estamos engateando no quesito profissionalismo e beleza do espetáculo como um todo. Tanto Fluminense como Juventude tinham data livre e disponível para adiamento e remarcação do jogo, mas o que vimos foi um árbitro despreparado dar continuidade a uma partida dentro de uma piscina. Talvez ele possa e deva apitar esportes aquáticos. Futebol, justamente, não é o lugar onde deveria. Faltou bom senso. Que lá a diretoria da CBF, visivelmente empenhada em entender os novos rumos do futebol brasileiro, possa se manifestar e promover modificações nas regras que, de maneira esdrúxula, ainda permite que se dispute um jogo de futebol nessas condições ridículas. De sua parte, como sempre faz nos casos em que se sente prejudicado, o Fluminense irá à CBF durante a semana para encaminhamento de medidas administrativas necessárias, né? Deixa eu só ver aqui. Juventude e Fluminense. Ficha técnica. Então ontem a gente teve esse jogo, Fluminense e Juventude, no Alfredo Jaconi, né? Quem viu o jogo viu um espetáculo deprimente. Quem não viu, só procurar lá as imagens que dá para ver que realmente não teve jogo, né? Eu peguei aqui o nome do árbitro, é um árbitro jovem, né? O Jefferson Ferreira de Moraes, ele foi o árbitro do jogo, ele tinha todas as condições de encerrar a partida, né? Mas ele não fez isso, ele manteve o jogo rolou normalmente, teve uma hora que a chuva aumentou, e ele continuou mantendo o jogo apesar da chuva, sabe? Não tinha condições de se jogar daquele estádio, né? Mas tudo bem, vamos lá. Falando sobre o jogo em si, né? O Fluminense entrou em campo com a escalação, né, que a gente já imaginava. Ele não confia no lateral, não tem jeito. Então ele colocou o Caio Paulista, né, um atacante, na lateral esquerda, manteve o Samuel Xavier na direita. Só que, na minha opinião, ele pecou em ter colocado o William Bigode, né? O Bigode não deveria nem ter entrado no jogo, né? Então o time que ele escalou foi o Fábio no gol, né, o Samuel Xavier na lateral direita, o Caio Paulista na lateral esquerda, improvisado. A zaga foi formada por Lucas Claro e pelo Manuel, né? O Nino não reuniu condições para jogar na partida. No meio, ele botou o Wellington, André e o Ganso, e escalou um ataque com o William Bigode, Luiz Henrique e o Germancano. Para mim, a lateral esquerda não tem jeito, cara. Não tem jeito, a lateral esquerda é um caso perdido, né? Ele vai continuar tentando, já tentou o Iago, tentou o Caio. No intervalo ele tirou o Caio para colocar o Cris Silva. O Cris Silva teve uma atuação pavorosa, independente do estado do gramado. A atuação do Cris Silva foi pavorosa. Agora, insistir com o Wellington, o André rende muito melhor jogando como primeiro volante. Não é possível que ele não veja isso. E o William Bigode, tá de brincadeira, né? O William Bigode, né? Não tem condições. Se campo seco já tá ruim, imagina no campo molhado, né? E o Fluminense começou o jogo, né? Logo no primeiro minuto, Samuel Xavier cruzou uma bola na área, o Jean desviou, né, e quase fez gol contra. No escanteio, o Ganso bateu de primeira, a bola bateu no Jean e saiu de novo para escanteio. Esse foi o primeiro grande lance do Fluminense. Depois daí, Juventude começou a atacar mais. O Juventude parecia que estava mais adaptado ao estado do gramado. O gramado estava impraticável mesmo. E Juventude começou a pressionar. Por que acontece? O Fluminense ele insistia em tocar a bola. O Luiz Henrique ele carregava demais a bola, tentava dar o drible, uma jogada que é impossível jogar no estado do gramado que estava, né? E toda hora a bola parava numa poça d'água e atrapalhava demais o jogo. Mas o Juventude parecia que estava, não sei, cara, é meio complicado, mas parecia que o Juventude, sei lá, trabalhou ao longo da semana jogando, né, com campo encharcado para ver como é que ficava, porque não é possível. O Juventude estava muito à vontade jogando naquele estado do gramado, né? E aos 31 minutos saiu o gol que decidiu a partida, né? O Vitor Gabriel arriscou de longe, a bola desviou o Manuel,
o Pita, né, completou a bola, né, pegou o rebote, chutou. O Lucas Claro tentou cortar, a bola bateu no pé dele e entrou. A princípio, o gol tinha sido validado por Pita, mas depois a gente viu que o gol realmente foi do Lucas Claro contra, foi o que o técnico, o árbitro colocou na súmula, né? Depois ainda teve um outro gol, né, nos 38 minutos, né? O Paulo Henrique avançou livre, bateu na saída do Fábio. O goleiro anulou porque teve um impedimento, né? Então seria o segundo gol do Juventude. O árbitro marcou, o assistente marcou impedimento, então nem precisou muito do VAR se meter, né? E o gol foi muito bem anulado, tá? E terminou o primeiro tempo. Foi um primeiro tempo muito pobre do Fluminense, também no Juventude, né? Porque não tinha condições de jogar naquele gramado, não tinha condições de jogar naquele gramado, né? Aí no intervalo o Ganso deu uma entrevista criticando bastante a CBF, uma entrevista que ele foi bem sincero e não tinha como, né? Não tinha como ele não tinha como ser diferente, né? Foi muito ruim o jogo por causa das condições do gramado. Veio o intervalo e o técnico Fernando Diniz fez as substituições que tinha que fazer. Ele tirou o Wellington e botou o Felipe Melo, tirou o Caio Paulista e botou o Cris Silva, que é um especialista da posição lateral esquerda, e lá na frente tirou o William e colocou o Matheus Martins. O time melhorou um pouco, mas a dificuldade de jogar naquele gramado continuava. Muito difícil jogar naquele gramado, um gramado encharcado do jeito que estava, né? E assim, o jogo não entrou, o Fluminense não criou grandes oportunidades de jogo, né? O jogo foi seguindo, o Fluminense foi mudando. Ele tirou, aos 12 minutos, ele tirou o Cano, botou o John Kennedy, né? Mas foi o Juventude que começou a criar oportunidade de gol, né? Aos 17 minutos, teve uma cobrança de falta, que o Manuel cabeceou, a bola passou perto, né? E aí teve também a expulsão do médico do Fluminense, Ricardo Oliveira, por reclamação. Aliás, a gente tem que falar sobre isso, né? O David Braz foi expulso na partida no Fla-Flu, né? No banco, por reclamação, e dessa vez foi o Nonato. Primeiro foi o médico, né, do Fluminense, Ricardo Oliveira, que foi expulso por reclamação. E depois foi o médico. Não, primeiro foi o médico, depois foi o Nonato do banco. O Nonato sequer entrou em jogo, em campo. Nem entrou em campo e foi expulso, né? Teve um lance que o Felipe Melo fez uma falta de jogo, uma falta dura, levou o cartão amarelo. E a torcida passou o tempo todo chamando ele de bandido, né? Ele fez gesto de arminha para arquibancada, não é legal. Não sei se isso pode ser, pode pegar uma punição para ele, mas a cabeça sabe como é que é o Felipe Melo, né? O Felipe Melo tá sempre nervoso, né? O Diniz fez a mudança, tirou o Samuel Xavier, colocou o Iago Felipe, né? Volante na lateral direita, né? Mas, assim, o Fluminense continuava não criando oportunidades, né? E o Juventude estava armando os contra-ataques e volta e meia ele chegava na cara do goleiro Fábio, né? Tava muito complicado realmente jogar ontem, né? Muito complicado mesmo jogar ontem, né? O Nonato levou o cartão amarelo aos 48 minutos, tá? E assim, eu tentei buscar aqui nas minhas anotações, não teve mais lance perigoso do Fluminense, além daquela cabeçada do Manuel, porque o time não jogou, né? Ontem o Ganso também teve uma atuação muito ruim, mas não dá nem como criticar o Ganso, né? Por causa da atuação, porque não tinha como jogar naquele estado do gramado, né? E o Fluminense acabou sendo derrotado, uma partida em que não era nem para ter acontecido, né? Olha aqui a estatística, né? Posse de bola, mais uma vez o Fluminense tem mais posse de bola, mas foi até equilibrado dessa vez, 51-49. As finalizações foram 11 finalizações do Juventude, 6 do Fluminense, sendo que no gol foi 3 para ele e 2 para a gente, né?
Fluminense teve... O Juventude cometeu mais faltas, 21 faltas, o Fluminense cometeu 10. Cartões amarelos, o Fluminense levou 4, o Juventude 3. Deixa eu ver aqui quem foi que levou o cartão amarelo no Fluminense. Foi o Ganso, o Manuel, Felipe Melo e o John Kennedy. Foram os que levaram o cartão amarelo. E o vermelho do Nonato, por reclamação, além do médico. Grandes chances de gol. Como eu falei, 3 chances de gols do Juventude, 0 do Fluminense. 0, tá? Defesa do goleiro, foram 2 do goleiro do Juventude e 3 do Fluminense. O Fluminense trocou mais passe, né? Aí agora esse número aqui que é interessantíssimo, né? Foram 252 passes que o Fluminense trocou contra 258 passes do Juventude. Aliás, perdão, 252 passes do Juventude, 258 passes do Fluminense. Agora, passes certos, o Fluminense acertou apenas 102, o que corresponde a 40% do passe, 40% de acerto, ou seja, o Fluminense dos passes que ele trocou, ele errou 60 passes, 60% dos passes. É um número muito grande para um time que se propõe a tocar a bola. Isso tudo por causa das condições precárias do gramado. Não tinha condições de jogar naquele gramado. Agora, claro, a gente tem que falar que a escalação foi equivocada, não era para o Paulista entrar na lateral, né? Não era para ter entrado com o Bigode, não era para ter insistido com o Wellington, está insistindo muito com o Wellington, não tem como, não tem o que falar. O Fluminense se tem uma posição que o Fluminense está bem servida de volante, e ele insiste logo com o pior, com o mais fraco, né? Ele não acerta um passe, tudo bem, ontem o gramado estava impraticável, mas ele normalmente não acerta. E tem volantes melhores que ele, tem o Martinelli, tem o Nonato. Fora que ele tira o André da posição de primeiro volante, coloca ele como segundo volante, onde ele não rende. Coloca ele como primeiro volante, coloca o Iago ou o Martinelli como segundo volante, tá? E deixa o Wellington para situações de emergência. Não tem como você insistir com o pior jogador da posição. Aí tem que colocar isso na conta do Diniz. E o que é pior, o que é mais chato, que o Fluminense não teve jogo durante a semana, né? Então teve a semana inteira para trabalhar, ele trabalhou bastante e quando foi jogar, justamente num gramado daquele jeito, quer dizer, tudo que foi trabalhado ao longo da semana, tudo se perdeu. E depois não vai ter mais uma outra oportunidade de ter uma semana livre de trabalho, né? O estado do gramado prejudicou bastante. Tá bom? Próximos jogos do Fluminense, o que eu tinha separado aqui para falar? Era só isso mesmo, né? Destaque não tem destaque, né? Não tem como ter destaque. Não tem como ter destaque. Eu não consigo ver destaque nesse jogo. Não tem como. Eu vou deixar, vai ficar valendo, vou ficar devendo que não tem destaque. E destaque positivo. E negativo também não tem como você criticar todo mundo, porque naquele gramado não tem como jogar. Mas eu acho que a escalação foi equivocada e o Fernando Diniz tem também sua parcelinha de culpa ali nessa derrota. Parcelinha pequena, verdade, mas tem. Porque ele escalou muito mal essa equipe de ontem, tá? A classificação, o Fluminense está em 12º lugar, com 11 pontos. Ainda está na fase de classificação para a Copa Sul-Americana, mas ele está a apenas 2 pontos da zona do rebaixamento. O primeiro time na zona de rebaixamento é o Goiás, com 9 pontos. O Goiás joga hoje com o Botafogo, né? Se ele ganhar, ele ultrapassa o Juventude, que foi quem nos venceu ontem. O Juventude está com 10 pontos, ou seja, se o Goiás ganhar do Botafogo, o Fluminense fica a 1 ponto da zona de rebaixamento. Então tá na hora de reagir, né? Tá na hora de reagir porque a coisa ficou meio complicada. Tá? O próximo jogo vai ser contra o Atlético Mineiro, quarta-feira, 21h30, no Maracanã. E no sábado joga... Deixa eu até confirmar que isso aqui é no sábado mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Data 11. Sábado às 7 da noite, Fluminense e Atlético Goianiense. Né? Então joga quarta-feira, 9h30, com o Atlético Mineiro. E no sábado, às 19 horas, contra o Atlético Goianiense. E aí, eu espero que ele consiga nesse jogo tentar colocar em prática um pouquinho do que ele trabalhou durante a semana, nessa semana que passou, que ele não conseguiu desenvolver por causa do estado do gramado. Agora, por favor, Fernando Diniz, não dá mais para insistir com o Wellington, gente. Você está matando o futebol do André.
Deixa o André como primeiro volante, coloca o Nonato, ou o Iago, ou o Martinelli como segundo volante, deixa o Wellington só para ocasiões especiais, quando precisar, quando o jogador estiver suspenso, quando o jogador sair machucado, ou quando precisar reforçar o ataque, ou reforçar o meio, né, em circunstâncias de jogo. Mas insistir com o Wellington como titular não dá. Você tá se queimando mesmo. E assim, a vitória, o Fluminense jogou bem contra o Flamengo, perdeu. Mas aí teve o bom desempenho como esperança para as próximas partidas. Jogou agora com Juventude, tudo bem. Ok, não tem como te criticar porque não tinha como jogar naquele gramado. Mas perdeu, não tem jeito. Independente se tinha como, se podia ser... tinha como criticar você ou não, tudo bem, mas perdeu, não tem jeito. Perdeu, tem que correr atrás do prejuízo. Agora, William Bigode, não. Wellington, não. E de lateral, nunca mais. Sabe? Insiste com os laterais que tem. Não dá pra ficar improvisando toda hora. Sabe? Ou então escala 3 zagueiros e deixar o Caio Paulista como um ala, que aí não precisa voltar tanto. Alguma coisa tem que ser feita. Você não pode ficar insistindo com esses jogadores que estão prejudicando o seu trabalho. Você estava indo tão bem, Fernando Diniz. Não perca o que você já conquistou até aqui, tá legal? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Valeu aí pra galera que assistiu esse vídeo até o final. Gostou? Deixa o like. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, né? Põe lá no vídeo, o link do vídeo no teu Instagram, no teu Twitter, no teu status, tá? E se não é inscrito, se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que sairão aqui no canal, tá legal? Grande abraço, galera. Saudações tricolores.